Oi pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula de parasitologia vai ser sobre o problema das parasitoses intestinais. As parasitoses intestinais geralmente estão ligadas a alguns fatores relacionados à questão socioeconômica da população, também relacionados à questão de higiene pessoal. Então, nós vamos abordar aqui nesta aula esses fatores. Vamos entender como é que isso se relaciona a este tipo de parasitoses. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde seria um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a simples ausência de doença. Considerando esse conceito da OMS, a pessoa teria que ter condições físicas, né, boas condições físicas, ter o organismo funcionando adequadamente, boas condições psicológicas e mentais, boas condições sociais no sentido econômico, sentido de moradia, acesso à saúde, à educação. Então, fatores como saneamento básico, o tratamento da água e do esgoto, o acesso à alimentação de qualidade, alimentos bem higienizados, o acesso a uma água tratada para que a gente consiga fazer a higiene corporal e a higiene das nossas mãos, o acesso dentro das suas casas a um banheiro, né, que tenha tubulações de drenagem do esgoto, que tenha fornecimento de água tratada, né, o acesso ao lixo coletado corretamente. Todos esses são fatores que influenciam diretamente na saúde de uma pessoa. Por isso também que é dito que a saúde seria esse estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência da doença. Como que isso vai se relacionar a certas características de doenças? Então, existem algumas doenças que são até denominadas doenças sociais. São aquelas problemas de saúde que estão ligados a essas questões que nós já comentamos. A miséria e a fome. Então, uma pessoa que ela não tem uma situação econômica razoável, né, não terá acesso a uma boa alimentação. A pessoa também muitas vezes tem uma falta de acesso à educação, então ela desconhece que certas condições vai provocar doenças na família dela, nela, né, condições sanitárias, de higiene. Então, né, a educação ambiental, a educação sanitária seria um ponto importante. A falta de acesso aos serviços de saúde. A pessoa não ter um acesso ao serviço de saúde que seja eficaz, né? Às vezes as moradias são muito distantes das UPAs, das UBSs, dos hospitais, né? Então ainda existe muito essa falta de acesso para o socorro. E existe muito mais a falta do acesso à saúde preventiva, né? A saúde promocional, aquela que vai evitar as doenças. É muito escassa ainda no nosso país. A falta do saneamento básico, que também já foi citado, né? Então, o saneamento do ambiente, a higiene do ambiente, que nós denominamos saneamento básico, ter acesso a uma água de boa qualidade, ao tratamento do esgoto, não ter o esgoto correndo na porta da sua casa, as crianças brincando no esgoto. E isso também está ligado à higiene pessoal, a pessoa ter uma água limpa para se banhar, ter uma água limpa para cozinhar os alimentos e para beber também. Então, essas doenças sociais ligadas a todos esses fatores são de enorme prevalência no mundo e principalmente nos países que ainda não estão no seu desenvolvimento máximo econômico, países pobres, onde a população tem uma precária renda e precárias condições de vida. Aqui nós temos um mapa publicado pela CIA, aquele órgão dos Estados Unidos, e ele mostra conforme a intensidade da cor, né, quanto mais vermelho, mais vinho, mais escuro a localidade, maior o índice
de mortalidade infantil, né? Maior a taxa de mortalidade infantil. Então, o que nós percebemos, né? Que nós temos aqui o continente africano, com as colorações bem, né, bem mais fortes, aqui todas puxadas por laranja, vermelho e vinho. Então, aqui contendo as maiores taxas de mortalidade infantil. Né? Os locais onde a gente tem o verde mais escuro é onde tem uma menor taxa de mortalidade infantil. Então, aqui, né, a Europa e o continente norte-americano. E aqui nós temos ainda a faixa do laranja, onde nós temos também diversos exemplos na Ásia e continente africano, né, uma parte aqui da América do Sul também. O que seria relacionado a essa mortalidade infantil? Principalmente com complicações no parto, infecções, né, infecções neonatais. Né? O que é uma infecção? Uma infecção é uma patologia, um problema na saúde devido à penetração e instalação de um micro-organismo. Então, seriam doenças causadas por micro-organismos. Olha lá, o terceiro problema, diarreia, né? Doenças intestinais, gastrointestinais. Depois a malária, sarampo e desnutrição, então o problema da alimentação precária. Quando nós falamos de ocorrências de doenças em certos locais, em um determinado período do tempo, nós podemos falar também, lembrar que existem 3 conceitos dentro do campo de estudo da ocorrência de doenças, né, que é a epidemiologia. Então, nós temos o que a gente chama de pandemia, né, que todo mundo aprendeu, infelizmente aprendemos na prática o que era uma pandemia, né, quando a epidemia se representa resultados gigantescos no mundo. Então, é quando a gente tem uma epidemia alastrada por diversos países. A epidemia seria algo um pouco mais restrito, né? A epidemia estaria restritos aí a estados, a algum país. E o que seria uma epidemia? Quando a manifestação de uma doença ultrapassa os números previstos pelo sistema de saúde, né? Então, quando eu tenho picos de uma doença, eu posso dizer que eu tive epidemias ou surtos epidêmicos. E nós temos aquelas doenças que são chamadas endêmicas, né? Então, as endemias são aquelas doenças que ocorrem constantemente em número elevado numa determinada região. Como, por exemplo, nós temos a malária ocorrendo de forma endêmica na região amazônica. Aqui eu coloquei o print de 3 noticiários relacionados ao assunto que nós estamos abordando hoje. Então, aqui, epidemia de diarreia atinge 700 pessoas no Oeste Paulista. Né? Então, aqui foi no caso de uma epidemia de diarreia. No caso aqui era uma diarreia viral, né? Um rotavírus infectou 400 bebês de até 2 anos. Então, problemas relacionados à diarreia, mortalidade infantil. Epidemia de diarreia mata 51 pessoas em Alagoas, né? Então, aqui outro exemplo de outro surto epidêmico diarreico. 5 milhões de crianças ameaçadas por epidemias no Iêmen, alerta a Unicef. Então, aqui também está falando desse país africano, né, o Iêmen, onde as condições de vida são precárias e que as crianças correm um alto risco de mortalidade neste país, devido aos fatores que elencamos. Desnutrição, mau atendimento no sistema de saúde ou inexistência de um sistema de saúde, ambiente precário, né, falta de saneamento básico, falta de educação em saúde. Quais são as principais vias de transmissão dessas doenças intestinais, dessas parasitoses intestinais, né, que afetam bastante as crianças? Principalmente alimentos contaminados, né, ou a água contaminada. Então, se nós tivermos um protozoário causando a diarreia, o protozoário ele pode estar presente no alimento contaminado ou na água que a gente vai beber. Se for um verme, né, os ovos desse verme podem estar presentes nos alimentos contaminados, mal lavados e na água também que a gente vai beber se ela estiver contaminada e não estiver tratada. Também temos o mecanismo mão-boca fecal-oral. Né? Então, a falta de higiene após sair do banheiro, né? Quando você vai
realizar as necessidades fisiológicas, você tem que lavar a mão. É o mínimo que se pretende, né? O mínimo que se tem que ter de consciência, né? Ao lavar as mãos, você vai estar evitando esse tipo de contágio aqui, né? O mecanismo mão-boca, tá? Então, fezes contendo ovos de parasitas podem ir, né, para a boca das pessoas através desse mecanismo da mão suja, da mão não higienizada corretamente. Um contato direto de pessoa para pessoa, né? E até mesmo quando a gente varre a casa, né? Se tiver ovos de parasitas naquela poeira, ao varrer a casa, a gente levanta essa poeira e a gente pode estar entrando em contato com esses parasitas. Então, essas são as principais vias de transmissão. Quais seriam as profilaxias para essas parasitoses, né? A forma de transmissão, as formas de transmissão são aquelas que a gente viu no slide anterior. Então, para isso, se a gente sabe como se transmite uma determinada doença, a gente já consegue pensar em como que a gente consegue prevenir, né? Qual a profilaxia para ela. Então, a profilaxia são meios de impedir o aparecimento e a proliferação de uma doença. Como que a gente evita essas verminoses, essas diarreias, essas parasitoses intestinais? Né? Então, aqui no quadrinho do MEC mostra: beba somente água fervida ou tratada. Quando a gente não tem acesso a uma água tratada, a gente deve fervê-la. Lave cuidadosamente os alimentos, as frutas, as verduras, né? Coma apenas carne bem passada, né? Então a gente sabe também que a carne crua pode levar aí parasitas. Andar sempre calçado, né? Tem vermes que penetram pelos nossos pés, mesmo sem os pés estarem machucados, eles penetram na pele íntegra, como o ancilostoma. 5. Lave sempre as mãos antes das refeições e após usar o sanitário. Conserve as unhas cortadas e limpas. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene. E seguir corretamente os conselhos, né? Seguir os nossos aprendizados, quando a gente escuta, quando a gente vê informações, né? Que seria a educação em saúde, educação sanitária, nós nos atentarmos a essas informações e também transmitir para as outras pessoas, né? Os ensinamentos aí corretos. Com relação aos parasitas, né, o que a gente chama de parasita, aquele ser que vai se aproveitar de outro para sobreviver, nós podemos estar falando de protozoários, tá, ou de animais. Então, a gente pode estar falando aí de protozoários, né, dos diversos grupos de protozoários ali, ó, como as amebas, né, os esporozoários, os flagelados, os ciliados, que existem diversas espécies. Mas também nós podemos estar falando dos vermes, né? Então, dentro do grupo dos vermes também a gente tem aí os parasitas intestinais, tá? Então, nós vamos ter aí os plateumintos e os nemateumintos, né? Os vermes cilíndricos e os vermes achatados. Aqui, para finalizar, nós colocamos um quadro com as principais parasitoses intestinais, tá? Mais frequentes na infância. E aqui nós temos a Giardia lamblia, que nós já vimos a aula de giardíase, a entamoeba histolítica, né, a causadora da amebíase, o ancilostoma, a Ascaris lumbricoides e os principais fármacos. Então nós temos aqui, né, usualmente, a aplicação aí de determinados fármacos que são antiparasitários, tá? Os principais são albendazol, mebendazol, metronidazol. Então, vocês podem perceber aqui que eles se repetem, tá? Como tratamentos para as parasitoses. A gente tem também os estrongiloides estercorales, que vai causar a estrongiloidíase, enteróbios vermiculares, que vai causar a enterobíase, Tricura tricuris, que vai causar a tricuríase, e a Tênia solium insaginata, do qual nós também já tivemos a aula de teníase e cisticercose. E as principais drogas usadas nos tratamentos, novamente as mesmas, né, os mesmos fármacos mais predominantes para esse tratamento de parasitose intestinal. Espero que vocês tenham gostado desta aula e a gente se vê na próxima. Tchau!